para com os trabalhos especializados, como para com as instituições que me ajudaram a dar forma ao meu pensamento. Nas páginas seguintes, procurarei desembarcar-me do restante desta dívida através de citações. Contudo, nada do que foi dito acima ou abaixo fará mais do que sugerir o número e a natureza de minhas obrigações pessoais para com muitos indivíduos cujas sugestões ou críticas sustentaram ou dirigiram o meu desenvolvimento intelectual numa época ou noutra. Muito tempo passou desde que as ideias desse ensaio começaram a tomar forma. Uma lista de todos os que podem justificadamente encontrar alguns sinais de sua influência nessas páginas seria quase tão extensa quanto a lista de meus amigos e conhecidos. Nas circunstâncias presentes, tenho que me restringir àquelas poucas influências mais significativas que mesmo uma memória falha nunca suprimirá inteiramente. Foi James B. Conant, então presidente da Universidade de Harvard, quem primeiro me introduziu na história da ciência e, desse modo, iniciou a transformação de minha concepção da natureza do progresso científico. Desde que esse processo começou, ele tem sido generoso com suas ideias críticas de tempo, inclusive o tempo necessário para ler e sugerir mudanças importantes na primeira versão de meu manuscrito. Leonard K. Nash, com o qual lecionei durante 5 anos o curso historicamente orientado que o Dr. Conant iniciara, foi um colaborador ainda mais ativo durante os anos em que minhas ideias começaram a tomar forma. Sua ausência foi muito sentida durante os últimos estágios do desenvolvimento de concepções. Felizmente, contudo, depois de minha partida de Cambridge, seu lugar como caixa de ressonância criadora foi assumido por Stanley Cavell, meu colega em Berkeley. Para mim, foi uma fonte de constante estímulo e encorajamento o fato de Cavell, um filósofo preocupado principalmente com a ética e a estética, ter chegado a conclusões tão absolutamente congruentes com as minhas. Além disso, foi a única pessoa com a qual fui capaz de explorar minhas ideias através de sentenças incompletas. Esse modo de comunicação atesta uma compreensão que o capacitou a indicar-me como ultrapassar ou contornar vários obstáculos importantes que encontrei durante a preparação de meu primeiro manuscrito. Depois que esta versão foi esboçada, muitos outros amigos auxiliaram na sua reformulação. Penso que me perdoarão se nomear apenas 4, cujas contribuições demonstraram ser as mais decisivas e de mais longo alcance. Primeiro, Paul F. Fauer-Berard, de Berkeley; Ernest Nagel, de Columbia; W. Pierre Noyes, do Lawrence Radiation Laboratory; e meu aluno John L. Heybrow, que trabalhou em estreita colaboração comigo na preparação de uma versão final para a publicação. Todas as suas sugestões ou reservas parecem-me extremamente úteis, mas não tenho razões para acreditar, e tenho algumas para duvidar, de que nem eles, nem os outros mencionados acima, aprovem o manuscrito resultante na totalidade. Meus agradecimentos finais a meus pais, esposa e filhos precisam ser de um tipo bastante diferente. Cada um deles também contribuiu como ingredientes intelectuais para meu trabalho, através de maneiras que provavelmente sou o último a reconhecer, mas em graus variados fizeram algo mais importante. Deixaram que minha vocação fosse levada adiante e até mesmo a encorajaram. Qualquer um que tenha lutado com um projeto como este reconhecerá o que isto lhe custou eventualmente. Não sei como agradecer-lhes. T.S.K., Berkeley, Califórnia, fevereiro 1962. Introdução. Um papel para a história. Se a história fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem da ciência que atualmente nos domina.
Mesmo os próprios cientistas têm aurido essa imagem principalmente no estudo das realizações científicas acabadas, tal como estão registradas nos clássicos e, mais recentemente, nos manuais que cada nova geração utiliza para aprender o seu ofício. Contudo, o objetivo de tais livros é inevitavelmente persuasivo e pedagógico. Um conceito de ciência deles aurido terá tantas probabilidades de assemelhar-se ao empreendimento que os produziu como a imagem de uma cultura nacional obtida através de um folheto turístico ou um manual de línguas. Este ensaio tenta mostrar que esses livros nos têm enganado em aspectos fundamentais. Seu objetivo é esboçar um conceito de ciência bastante diverso, que pode emergir dos registros históricos da própria atividade de pesquisa. Contudo, mesmo se partirmos da história, esse novo conceito não surgirá se continuarmos a procurar e perscrutar os dados históricos, sobretudo para responder às questões postas pelo estereotipo ahistórico extraído dos textos científicos. Por exemplo, esses textos frequentemente parecem implicar que o conteúdo da ciência é exemplificado de maneira ímpar pelas observações, leis e teorias descritas em suas páginas. Com quase igual regularidade, os mesmos livros têm sido interpretados como se afirmassem que os métodos científicos são simplesmente aqueles ilustrados pelas técnicas de manipulação empregadas na coleta de dados de manuais. Juntamente com as operações lógicas utilizadas, ao relacionar esses dados às generalizações teóricas desses manuais. O resultado tem sido um conceito de ciência com implicações profundas no que diz respeito à sua natureza e desenvolvimento. Se a ciência é a reunião de fatos, teorias e métodos reunidos nos textos atuais, então os cientistas são homens que, com ou sem sucesso, empenharam-se em contribuir com um ou outro elemento para essa constelação específica. O desenvolvimento torna-se o processo gradativo através do qual esses itens foram adicionados isoladamente ou em combinação ao estoque sempre crescente que constitui o conhecimento e a técnica científicos. E a história da ciência tornou-se a disciplina que registra tanto esses aumentos sucessivos como os obstáculos que inibiram sua acumulação. Preocupado com o desenvolvimento científico, o historiador parece então ter duas tarefas principais. De um lado, deve determinar quando e por quem cada fato, teoria ou lei científica contemporânea foi descoberta ou inventada. De outro lado, deve descrever e explicar os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a acumulação mais rápida dos elementos constituintes do moderno texto científico. Muita pesquisa foi dirigida para esses fins, e alguma ainda é. Contudo, nos últimos anos, alguns historiadores estão encontrando mais e mais dificuldades para preencher as funções que lhes são prescritas pelo conceito de desenvolvimento por acumulação. Como cronistas de aumento, descobrem que a pesquisa adicional torna mais difícil, e não mais fácil, responder a perguntas como: quando foi descoberto o oxigênio? Quem foi o primeiro a conceber a conservação da energia? Cada vez mais, algum deles suspeitam de que esses simplesmente não são os tipos de questões a serem levantadas. Talvez a ciência não se desenvolva pela acumulação de descobertas e invenções individuais. Simultaneamente, esses mesmos historiadores confrontam-se com dificuldades crescentes para distinguir o componente científico das observações e crenças passadas, daquilo que seus predecessores rotularam prontamente de erro e superstição. Quanto mais cuidadosamente estudam, digamos, a dinâmica aristotélica, a química flogística ou a termodinâmica calórica, tanto mais certos tornam-se de que, como um todo, as concepções de natureza
outrora correntes, não eram nem menos científicas, nem menos o produto da idiosincrasia do que as atualmente em voga. Se essas crenças obsoletas devem ser chamadas de mitos, então os mitos podem ser produzidos pelo mesmo tipo de métodos e mantidos pelas mesmas razões que hoje conduzem ao conhecimento científico. Se, por outro lado, elas devem ser chamadas de ciências, então a ciência inclui conjuntos de crenças totalmente incompatíveis com as que hoje mantemos. Dadas essas alternativas, o historiador deve escolher a última. Teorias obsoletas não são acientíficas, em princípio, simplesmente porque foram descartadas. Contudo, essa escolha torna difícil conceber o desenvolvimento científico como um processo de acréscimo. A mesma pesquisa histórica que mostra as dificuldades para isolar invenções e descobertas individuais dá margem a profundas dúvidas a respeito do processo cumulativo que se empregou para pensar como teriam se formado essas contribuições individuais à ciência. O resultado de toda essas dúvidas e dificuldades foi uma revolução historiográfica no estudo da ciência, embora essa revolução ainda esteja em seus primeiros estágios. Os historiadores da ciência, gradualmente e muitas vezes sem se aperceberem completamente do que estavam fazendo, começaram a se colocar novas espécies de questões e a traçar linhas diferentes, frequentemente não cumulativas, de desenvolvimento para as ciências. Em vez de procurar as contribuições permanentes de uma ciência mais antiga para nossa perspectiva privilegiada, eles procuraram apresentar a integridade histórica daquela ciência a partir de sua própria época. Por exemplo, perguntam não pela relação entre as concepções de Galileu e as da ciência moderna, mas antes pela relação entre as concepções de Galileu e aquelas partilhadas por seu grupo, isto é, seus professores, contemporâneos e sucessores imediatos das ciências. Além disso, insistem em estudar as opiniões desse grupo e de outros similares a partir da perspectiva, usualmente muito diversa daquela da ciência moderna, que dá a essas opiniões o máximo de coerência interna e a maior adequação possível à natureza. Visto através das obras que daí resultaram, cujo melhor exemplo talvez seja os escritos de Alexandre Coiré, a ciência não parece em absoluto ser o mesmo empreendimento que foi discutido pelos escritores da tradição historiográfica mais antiga. Pelo menos implicitamente, esses estudos históricos sugerem a possibilidade de uma nova imagem da ciência. Este ensaio visa delinear essa imagem ou tornar explícita alguma das implicações da nova historiografia. Que os aspectos da ciência revelar-se-ão como proeminentes no desenrolar desse esforço, em primeiro lugar, ao menos na ordem de apresentação, está a insuficiência das diretrizes metodológicas para ditarem, por si só, uma única conclusão substantiva para várias espécies de questões científicas. Aquele que, tendo sido instruído para examinar fenômenos elétricos ou químicos, desconhece essas áreas, mas sabe como proceder cientificamente, pode atingir de modo legítimo qualquer um dentre muitas conclusões incompatíveis. Entre essas possibilidades legítimas, as conclusões particulares a que ele chegar serão provavelmente determinadas por sua experiência prévia em outras áreas, por acidentes de sua investigação e por sua própria formação individual. Por exemplo, que crenças a respeito das estrelas ele traz para o estudo da química e da eletricidade? Dentre muitas experiências relevantes, quais ele escolhe para executar em primeiro lugar? Quais aspectos do fenômeno complexo que daí resulta o impressionam como particularmente relevante para uma elucidação da natureza das transformações químicas ou das afinidades elétricas? Respostas às questões como essas são frequentemente determinantes essenciais para o desenvolvimento científico,
pelo menos para o indivíduo e ocasionalmente para a comunidade científica. Por exemplo, havemos de observar no capítulo 1º que os primeiros estágios do desenvolvimento na maioria das ciências têm se caracterizado pela contínua competição entre diversas concepções de natureza distintas, cada uma delas parcialmente derivada e todas apenas aproximadamente compatíveis com os ditames da observação e do método científico. O que diferenciou essas várias escolas não foi um ou outro insucesso do método. Todas elas eram científicas, mas aquilo que chamaremos a incomensurabilidade de suas maneiras de ver o mundo e nele praticar a ciência. A observação e a experiência podem e devem restringir drasticamente a extensão das crenças admissíveis, porque, de outro modo, não haveria ciência. Mas não podem, por si só, determinar um conjunto específico de semelhantes crenças. Um elemento aparentemente arbitrário, composto de acidentes pessoais e históricos, é sempre um ingrediente formador das crenças esposadas por uma comunidade científica específica numa determinada época. Contudo, esse elemento de arbitrariedade não indica que algum grupo possa praticar seu ofício sem um conjunto dado de crenças recebidas, e nem torna menos cheia de consequência a constelação particular com a qual o grupo está realmente comprometido num dado momento. A pesquisa eficaz raramente começa antes de uma comunidade científica pense ter adquirido resposta segura para perguntas como: quais são as entidades fundamentais que compõem o universo? Como interagem essas entidades uma com as outras e com os sentidos? Que questões podem ser legitimamente feitas a respeito de tais entidades e que técnicas podem ser empregadas na busca de soluções? Ao menos nas ciências plenamente desenvolvidas, respostas ou substitutos integrais para as respostas a questões como essas estão firmemente engastadas na iniciação profissional que prepara e autoriza o estudante para a prática científica. Uma vez que essa educação é ao mesmo tempo rígida e rigorosa, essas respostas chegam a exercer uma influência profunda sobre o espírito científico. O fato de as respostas poderem ter esse papel auxilia-nos a dar conta tanto da eficiência peculiar de atividade de pesquisa normal, como da direção na qual essa prossegue em qualquer momento considerado. Ao examinar a ciência normal, nos capítulos